muito impressionante essa quebra de imagens, né? Quebra estátua de não sei quem, porque em algum momento ele foi não sei o que lá, não sei o que lá. Mas ele fez aquilo, ele reflete aquele momento, aquela época, aquela fase do mundo. E se você for rever tudo de acordo com a sua ideia de hoje, né? Com o seu conhecimento hoje, não para em pé um monte de gente, né? Porque um monte de coisa não para em pé. Na música, até na poesia às vezes, né? Você olha e fala, nossa, essa poesia hoje, essa música hoje, até coisa de criança, né? As coisas mais simples, mais idiotas, atirei o pau no gato. Entendeu? Cantei isso milhares de vezes na minha infância, nunca tirei pau em gato nenhum. Entendeu? Não é uma loucura? Aí hoje, não vamos mexer na obra de Machado de Assis, Monteiro Lobato, não sei o quê, não pode isso. Não é? Tem alguma coisa de muito esquisita nessa história, não tem não? O que eu acho curioso é que quando você julga pelos defeitos o outro, você desconsidera totalmente o que ele fez de positivo. Então eu posso perfeitamente descabelar o meu cabelo e colocar a língua para fora, como fez Albert Einstein. Agora descobre uma teoria da relatividade. Ou seja, com todas as loucuras que ele teve uma dedicação que lhe permitiu ver o universo a esse nível. Vai lá e se compara com o melhor e não com o pior, para você ver o tamanho que você tem. Ou seja, sei lá, um Richard Wagner, que é um compositor que eu gosto bastante, porque não sei o quê, porque era racista, era isso. Ele pode ter tido os defeitos dele, mas olha o melhor que ele fez e vê se você faz alguma coisa desse tamanho. Olha o benefício que ele trouxe ao mundo. Ao invés de se comparar com o lixo, compare-se com o que o ser humano tem de melhor. E conserte o seu racismo, o seu próprio, né? Porque é inacreditável que até hoje as pessoas sejam racistas, não é esquisito? É inacreditável que até hoje estejam fazendo guerra, acho que é a coisa mais... Guerra! A gente achou na pandemia que era o fim da picada, né? Meu Deus, uma pandemia. Aí depois da pandemia veio uma guerra, aí veio outra guerra, e outro país ataca outro país. Isso não é uma coisa tão primária, tão... É primária a extremos, que dois grupos humanos estejam usando vidas humanas para defender interesses pessoais que no fundo não tem nada de transcendente, são mesquinhos. Usar a vida de centenas, até milhares de seres humanos para defender interesses pessoais, interesses que estão no campo do econômico, do político, não tem nada de transcendente. E que usem vidas humanas para isso. Isso é uma coisa medieval, sei lá o que é isso. Já era para a gente ter superado esse tipo de coisa. Chega, o século XX foi afetado por duas grandes guerras, foi uma chaga na história do século XX. O século XXI já era para ter amadurecido, superado isso. Até quando? Até que ponto isso faz parte da essência humana? Porque hoje em dia a gente fala muito da coisa do ser humano, humanizar as coisas como se fosse só a parte boa. Mas tem essa essência brutal, né, do bicho homem, dessa coisa da guerra, de tomar a força, de oprimir e de saquear e tal, que também faz parte da essência humana de alguma forma. Você acredita que o próprio estudo das boas mentes, da filosofia, isso ajuda você a não se envolver tanto com esse lado animal, primitivo, agressivo? É um antídoto para essa parte da natureza humana? Sim, mas na verdade a natureza animalesca, grosseira, rude, ela não faz parte da essência humana. É como se você tivesse dois núcleos de consciência. O eu animal, cuja função é garantir a sua sobrevivência, com instintos, com paixões, com tudo que é próprio dele, e um eu humano, que faz com que você possa garantir a sua vida e não só a sobrevivência. Ou seja, uma vida baseada em valores, uma vida que faz diferença no mundo. Você define o que é um ser humano quando o que domina dentro dele é o eu humano. Quando o que domina dentro dele é o animal, é só uma embalagem humana. Mas pelas vossas obras os conhecerei. Na hora que se movimenta tem interesses animalescos. Isso é um animal. Pelas vossas obras os conhecerei, e não simplesmente pela vossa aparência. Então a grande questão do ser humano é internamente, como se fosse a história do Minotauro e do Centauro. O Minotauro é uma mistura de homem com animal, mas a cabeça é touro, ou seja, quem domina? O eu animal. O Centauro é uma mistura de cavalo com homem, mas a cabeça é humana, quem domina? O humano.
Nós sempre vamos ter como montaria a nossa base animal, que garante a nossa sobrevivência. Isso é indispensável, mas em cada decisão que tomamos, qual é o núcleo de consciência que atua? Nós não deveríamos permitir que as nossas decisões fossem tomadas de baixo para cima. Quem decide é o eu humano. E o animal segue, obedece. É um animal adestrado para servir a consciência humana. Quando nós invertemos as coisas é que fica complicado. Ou seja, com toda a tecnologia que temos, com todo o conhecimento que temos das leis da natureza, não sabemos como dominar o nosso próprio eu animal. Não conhecemos como adestrar o nosso próprio eu animal. E somos muitas vezes guiados por ele. Eu posso dizer que uma guerra, necessariamente, os envolvidos estão sendo guiados pelo eu animal. É muito difícil você justificar com valores uma guerra. Muito difícil. Então, aí existem interesses egoístas que se colocam acima da vida humana. E como é que entra a importância de contar boas histórias como um antídoto para não deixar esse animal tomar o controle? Porque você falou, eu lembrei daquela história do lobo, né? Qual lobo vai vencer? O lobo que você alimentar mais, né? Do lado humano, do lado... Mas como é que as boas histórias, os bons contos, contos de fadas, parábolas... Uma coisa que me impressiona muito é o seu dom de sintetizar o raciocínio com a escolha de excelentes parábolas, contos. Como é que eu posso, no caso da minha filha, né, minha mãe contando história para ela antes de dormir, eu também, isso pode ajudar também a construir esse referencial ali, toda essa estrutura de símbolos e de mitos que vão proteger a cabecinha dela para ela se formar e se manter encaixada no trilho do bem? Sim. Eu tenho uma palestra que se chama Simbolismo dos Contos de Fada, onde eu falo muito sobre isso. Eu acho muito importante que a gente considere que nas histórias que contamos para as nossas crianças, o herói seja sempre digno, sempre nobre, sempre virtuoso, atenda a certas condições de dignidade humana, que tenha um certo nível, porque ela tem que tomar isso como referencial. Nós temos que filtrar muito bem o conteúdo que é oferecido para as nossas crianças. Eu nunca gostei muito, por exemplo, daquele desenho Shrek, que coloca uma pessoa grosseira, egoísta, como um herói. Eu acho que esse tipo de inversão é confuso na cabeça das crianças. Aquele último filme Aladdin, por exemplo, no desenho animado não tinha muito isso, mas no live action, o Aladdin roubava a bolsa das pessoas e era o herói. Ou seja, eu não gosto muito desse tipo de coisa, eu acho confuso. Eu acho que para a cabeça das crianças tem que ser inequívoco. O herói tem que ser nobre, justo e bom, sem contradições. Porque é a parte da jornada do herói, que a pessoa começa sempre pior e a partir do momento ela é chamada, né? Tem um chamado, aí ela fica com medo, vai, não vai, até chega um momento que ela entra na jornada, aí passa do ponto o monomito de Joseph Campbell. Do Campbell, e depois virou a jornada do herói, que o Christopher Vogler organizou também nessa coisa de estruturação de roteiro e tal. Faz sentido o herói começar cheio de falhas e depois ele ir se aperfeiçoar, né? Ou você acha perigoso porque acaba ficando um monte de resquício assim na cabeça das crianças e tal? Não acho perigoso esse tipo de conto. Eu acho que mostra que o dever do ser humano é o aperfeiçoamento. Ele termina melhor do que ele começou. Então isso mostra que esse é o processo humano. Podemos ter defeitos hoje, mas amanhã temos que ter lutado contra eles. E ter chegado a um estado de vitória sobre isso. A vida é assim. E isso é ter sucesso, isso é crescer. Tá? Para isso estamos aqui. Eu acho isso tremendamente válido. Um herói não tem que ser perfeito o tempo todo, mas ele tem que ter ânimo de aperfeiçoamento. Ele tem que estar aprendendo e sempre crescendo e sempre dando um passo acima, tornando-se um ser humano melhor. Essa questão do dia a dia hoje, que é assustador eu acho, para as pessoas viverem, essa questão da violência, né? Algumas coisas são muito complicadas. O racismo é tranquilo de você explicar, não existe isso. Não existe diferença entre as pessoas, ou pela etnia, ou pela cor da pele e tal. Isso é bastante, eu acho fácil de dizer e fácil de viver,
Mas a questão da violência, eu fico pensando, fico vendo nas notícias, teve um assalto, aí tinham crianças no carro. Fico pensando, o que vai ser dessas crianças, né, que assistem isso? São muitas em todas as cidades do Brasil. Não são as crianças que também assistem à violência nas comunidades. Não vou nem explicar muito para não entrar nessa de quem é que atirou primeiro, entendeu? Mas uma criança de comunidade está muito exposta também a essa violência, como a criança classe média que está no carro do pai. Tá todos nós estamos muito expostos à violência. 1, 2, 3, gravando. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube Leda Nagli esperando por você. Essa série Os Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.